E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do SBT Comunidade, segunda edição, a presença do advogado, quase sempre polêmico, Eduardo Maon, especialista em direito criminal. Doutor Eduardo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, sem dúvida nenhuma, nós vimos agora há pouco com relação à nota do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o STF decidiu que, em decisão de segunda instância, o réu já pode cumprir a pena na cadeia. Como o senhor analisa essa situação? Bem, eu sou sócio do Instituto Brasileiro de Direito Criminal. Para eu explicar rapidamente, no Brasil, antes da reforma do Código de Processo Penal, havia 5 prisões. Prisão em flagrante, a prisão temporária, a preventiva, a decorrente de pronúncia, que foi julgada inconstitucional, e a prisão decorrente de sentença condenatória, que também foi julgada inconstitucional. Por quê? Porque o Supremo entendeu que a prisão só acontece, pelo menos a definitiva, só acontece quando há requisitos de cautelaridade. Para não ficar muito técnico, o que significa isso? Significa quando a prisão é necessária. O réu ou o condenado atrapalhou efetivamente a instrução criminal. Então, questões de alta complexidade, quando o réu atrapalha a instrução, tenta obstar provas ou destruir as provas, influenciar testemunhas, aí se prende preventivamente e na sentença o juiz fundamentadamente agora é obrigado a fundamentar de modo que a pessoa fique presa após a sentença. O Supremo Tribunal, o que fez? Ele reviu um posicionamento anterior. Por quê? Porque o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte: nós todos temos direito ao 2º grau de jurisdição, ou seja, um reexame. Depois do reexame, acabou. Nós continuamos recorrendo, mas a necessidade de ter, digamos, peias, certas reservas, não há mais. Você já foi julgado novamente. Pode ser aplicada a sentença. A defesa não estaria sendo cerceada neste caso? É claro, quantas nulidades o Supremo Tribunal, o próprio Supremo e o próprio STJ corrigem. Para você ter uma ideia, o índice de concessão de habeas corpus é de 18% a 20%. Imagine você, um juiz cometeu uma ilegalidade, o tribunal não viu, o superior não viu, e quem viu e corrige é o STF. Agora imagine com relação às sentenças. Quantas sentenças já prescritas? Quantas sentenças nulas de pleno direito? Quantas questões processuais que foram superadas e serão corrigidas vão meter o sujeito na cadeia temporariamente? Então a Constituição é clara que no Brasil só se trata alguém como culpado com trânsito em julgado de uma decisão. Pegando, por exemplo, a manutenção da prisão do ex-governador Silval Barbosa e dos ex-secretários Marcel Decursi e Pedro Nadaf. A Justiça está agindo acertadamente? Eu acredito que não. Existem diferenças entre os casos. Por exemplo, o Silval, me parece que a participação dele, se houve mesmo, foi a questão da assinatura de decretos. Então, a partir do momento que você se afasta do cargo político, do cargo que você pode concretamente influenciar numa investigação passada, a investigação é sobre fatos pretéritos, fatos passados. Aí sim, aí se prende. A partir do momento que você se desvencilha do cargo, você se desvencilha da possibilidade de interferir, é claro que você não precisa estar preso. Situação diferente é de quem continuou a receber dinheiro, seja válido, inválido, lícito ou ilícito. Aí é diferente. A partir do momento que depois do cargo o sujeito continua recebendo grana, aí há uma potencialidade na interferência da investigação. Aí, eventualmente, pode-se prender preventivamente até acabar a instrução criminal. Agora, o governador, é claro que pode ter recebido, não recebido, isso a instrução penal vai provar. Agora, a partir do momento de estar desvencilhado do cargo, qual é a ingerência que ele pode ter no processo? Mas ele é muito
ele é um sujeito muito influente. Sim, e daí? A influência não contamina o judiciário, pelo menos o que a gente pensa que não contamine. Certo. O senhor é advogado, o vosso escritório defende o ex-vereador e presidente da Câmara Municipal, João Emanuel. Sim. Envolto de uma série de situações polêmicas, envolvendo diretamente, inclusive culminando diretamente com a sua renúncia, a sua saída da Câmara Municipal. Como é que o senhor hoje, de uma maneira assim muito, muito tranquila, poderia retratar todo esse episódio que envolveu esse vereador? A justiça agiu corretamente com ele, doutor Mal? Não, o João Emanuel, ele teve um problema que juridicamente para nós é inválido, que é uma gravação. Ele foi chamado a uma reunião, era advogado de uma das partes, que estava adquirindo um terreno, dono de uma factory e tal. Ele foi chamado, depois de vários e vários convites, foi chamado porque a procuração ou a escritura seria falsa. E depois de 3 ou 4 convites, ele foi chamado e foi gravado. E com várias perguntas capciosas, de modo que ele pudesse falar à vontade nessa gravação. Essa gravação, isso está em juízo, não sou eu que estou falando, ela não foi entregue para as autoridades, pasme, ela foi entregue para um secretário do prefeito. E João Emanuel era, como todo mundo sabe, de oposição ao prefeito Mauro Mendes. Eu lhe pergunto, qual é o interesse que o secretário de Mauro Mendes e Mauro Mendes tem em gravar o presidente da Câmara para depois vazar isso na mídia? Qual foi o secretário que fez isso, o Pelo Dr. que Mal? está no processo, o secretário que determinou e recebeu a gravação é o secretário Pascoal. E agora, ultimamente, esse policial que está no setor de inteligência da prefeitura, olha que bacana, a prefeitura tem setor de inteligência. Esse policial, Wilton Brant, hoje está subordinado ao secretário de comunicação, Kleber Lima. É uma coisa que nos pegou de surpresa. O senhor está querendo dizer que o prefeito Mauro Mendes está diretamente envolvido com esse episódio que culminou com o afastamento e a renúncia do ex-vereador João Emanuel? É isso que o senhor está querendo dizer? Você está perguntando para um advogado. Eu não estou dizendo isso, senão eu diria. Eu estou dizendo que objetivamente está no processo. Que a gravação foi feita, articulada por um advogado. Aliás, um advogado que costuma, parece-me, gravar os outros. O senhor pode citar o nome dele? Não convém, já que é colega meu, eu prefiro não citar. Mas é o doutor Araponga, ele arapongou o João Emanuel e depois repassou diretamente, o próprio policial disse que entregou na mão de um secretário da prefeitura. O comum, e você há de concordar comigo, é entregar ao Ministério Público, entregar à polícia. Como a justiça acatou essas provas? Pois é, não sei. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa muito grande daqui a algum tempo, e aí há uma frustração coletiva. Eu concordo com a frustração coletiva. Depois de muitos anos do processo, eu tenho absoluta certeza que o STJ e o STF, certamente, quando bater nas instâncias superiores, vão ver que é um flagrante preparado e a prova é emprestada, porque não é uma interlocução normal, não é uma gravação minha Isso tem sido um contigo. comportamento, doutor Maon, utilizado pela atual administração de Cuiabá? Não sei. Agora, o policial diz em juízo que tem várias gravações na casa dele. Conclua o que você quiser. Bem, eu não posso deixar de lhe perguntar, porque o nome do senhor foi arrolado, foi comentado nos bastidores, Não nos diz arrolado. corredores. Arrolado é coisa de processo penal. Mas foi, obviamente, discutido pelos corredores, principalmente da capital, como um provável nome a disputar as eleições municipais pelo Democratas. Eu lhe pergunto, o senhor recebeu esse convite? Existe essa possibilidade? Recebi convite de 2 partidos, Democratas, o mais veemente, né? O pessoal foi lá no escritório, daqui a pouco estava vestindo camisa, bandeirinha. Eu disse a eles o seguinte, eu tenho um impedimento, que é um impedimento físico de ser prefeito. Eu durmo depois do almoço. Então eu sou advogado... Mas o senhor não é o primeiro, então. Eu não sou o primeiro prefeito Não que vai ser o primeiro Não serei o primeiro prefeito depois que do dou. almoço. Mas assim, eu sou um sujeito muito espontâneo. Eu não tenho nenhuma pretensão pelo poder. Eu sou advogado, me realizo sendo advogado. Escrevo,
Tenho 3 filhos, já imaginou os meus 3 filhos passeando pelo 7º andar da prefeitura? Eu não consigo entender isso. Acho que Cuiabá merecia muito mais do que ela tem. Eu estou, como eleitor dele, estou profundamente frustrado com o Mauro Mendes. O Mauro Mendes se demonstrou era um vivaz administrador de empresa e, no final das contas, se demonstrou um administrador sofrível, que as empresas foram à recuperação judicial, e um prefeito muito omisso. Nossa capital não avançou com a administração Mauro Mendes, não, eu acho Mauro? que não avançou, eu não vejo avanço algum. Já tive a oportunidade de dizer que o sistema de asfaltamento foi muito bom, acho que foi muito positivo, mas em questões de saúde, educação, cultura, a nossa capital é muito pobre. É muito pobre e não avançou com Mauro Mendes. Não sei por que razão, me venderam uma imagem de excelente gestor. Eu não votaria de qualquer maneira no PT para administrar Cuiabá. Provavelmente, naquela situação, ainda elegeria Mauro Mendes, mas eu devo confessar que eu fiquei muito frustrado. Mas não serei eu a entrar numa fria dessa como prefeito. O senhor acabou de dizer minutos atrás com relação às dificuldades jurídicas que o prefeito passa a enfrentar. Quais seriam estas? Seria uma ação de improbidade administrativa que eles não conseguiram impedir. Então, olha que situação constrangedora. Para e pensa. Nós temos um prefeito da capital acusado numa ação de improbidade administrativa. Eu acho que Cuiabá não merece. Eu acho que Cuiabá não merece alguém imiscuído na questão de aposentadoria com juízes trabalhistas, por causa de um leilão muito, muito, muito obscuro. Eu acho que nós não merecemos. Eu acho que a gente merece, minimamente, a capital de Mato Grosso, merece alguém sem processo. É o mínimo. Olha, nós temos que Mas pegar está um claro candidato... o envolvimento do empresário e prefeito Mauro Mendes nesse episódio? Nas empresas? Sim. Nas empresas está muito claro o envolvimento e a triangulação financeira de várias empresas para a aquisição... Ele foi beneficiado? Foi beneficiado, ele e o sócio. A aquisição de cotas de uma empresa de mineração. Muito feio. É uma coisa que é constrangedor para mim mesmo, que sou eleitor, fui eleitor dele. Eu acho que Cuiabá já passou por poucas e boas com as últimas administrações. Para pensar. Poucas e boas, com prefeitos condenados, processados, até hoje multiprocessados na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Acho que a gente tinha que avançar, pegar alguém ficha limpa, não condenado ou não condenado, a questão não é essa. Alguém que, pelo amor de Deus, não responda a processo. É o mínimo ético para uma capital do Estado. Falando em ética, dia 13 de março vai ser um dia de grandes manifestações em todo o país contra o governo petista Dilma Rousseff. O senhor acredita em impeachment, doutor Mauro? Não acredito na saída política por enquanto. Acho que a Dilma conseguiu construir um consenso para parar o impeachment hoje, mas eu acredito que ela será cassada com a chapa, com o Temer, no TSE. Existem provas muitíssimo claras também da triangulação financeira entre construtoras beneficiadas, marqueteiro e a própria doação para a campanha dessas mesmas construtoras. Eduardo, com Aécio seria diferente? Não seria diferente. A única diferença seria que ele não está no poder beneficiando essas construtoras para receber, por sua vez, a sua parte. A sua parte na campanha, o seu adiantamento na campanha. Todos receberam, é verdade. Agora, o que é escandaloso do PT é que eles estão no poder. Aliás, eu acho que o PT deveria ser, e deveria ser mesmo, dissolvido. Eu quero aproveitar a sua presença aqui e lhe mostrar um vídeo, porque foi de grande surpresa nessa semana um vídeo que foi postado nas redes sociais e que provavelmente o senhor teve conhecimento, que é uma fala do atual senador da República, Blairo Maggi, do PR, fazendo uma convocação, né, convidando as pessoas para irem às ruas. Veja esse vídeo. Tá. É um minuto? Tá. Certo. E aí, responde, pode concluir. Certo. Ok. Voltando agora. Doutor Mon, o que pensar de um vídeo desse?
Nós estamos diante de uma tamanha incoerência. Eu acho que é piada. Blairo Maggi deu uma de Paulo Maluf. Indicou o senhor Silval Barbosa, fazia votos de sucesso e era aliado do Lula e da Dilma, e agora vem com um papo de impeachment. É triste para os mato-grossenses ter um senador assim. Eu não diria nem virar casaca, mas é uma pessoa que deve ter algum problema psicológico para se colocar numa semana de uma maneira e numa outra semana absolutamente diferente. Ou ele não deve ter tido algum pedido atendido. Só para nós encerrarmos, qual a sua avaliação até aqui da administração Pedro Tax? Muito boa. Acho que ele precisa fazer muito mais. Conversamos nessa noite com o Dr. Eduardo Mahon, especialista em direito criminal. Dr. Mahon, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você.